Olá, uma boa tarde, bem-vindo a esta nova conversa na Eclésia. Hoje temos connosco Beatriz Lisboa, 24 anos, natural de Lisboa, da área de Lisboa, está atualmente a fazer uma experiência de viver um tempo da sua vida em Orem, na Diocese de Leiria Fátima, concretamente numa associação, a Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade, e foi a partir desta diferença na sua vida que quisemos estar estes minutos à conversa com Beatriz Lisboa, que eu agradeço e cumprimento. Boa tarde, Beatriz. Obrigada por te juntares a nós. A minha primeira pergunta era para perceber de que forma é que, ou como é que este desejo de viver na Casa Velha foi surgindo na tua vida? Então eu diria que mais ou menos há uns 3 anos há assim uma preocupação ecológica que ressurge na minha vida ao fim de algum tempo. E pronto, e sobretudo tendo passado num processo de conversão e agora me encontrar perto da igreja, percebi que então se isso existia deveria juntar-me àqueles que dentro da igreja de alguma maneira procuram trabalhar e servir ativamente nesse contexto. Não é só porque é um tema específico, mas é sobretudo porque a questão da ecologia, tal e qual como o Papa Francisco também a aborda, toca em tudo, não é? E portanto, sendo que eu estava a começar a sentir esse desejo de trabalhar essa dimensão da minha vida, mas de uma maneira muito, muito profunda, e a perceber que, pronto, que de facto, como já disse, tocava em tudo. Pronto, pus-me em contacto e simplesmente disse, olha, eu quero trabalhar nisto, quero de alguma maneira dedicar parte da minha vida ao estudo e à integração de um modo de viver que de facto está mais em harmonia com aquilo que eu sou e com o resto da criação. E pus-me em contacto, na altura não estava com muita disponibilidade para estar aqui ou para pertencer a alguma comunidade, a algum grupo que tenha atividades na Casa Velha. Mas depois, por esse contacto precisamente, surgiu a oportunidade, no ano passado, integrar uma comunidade, que é a Comunidade dos Atravessados, que é uma comunidade que se reúne na Casa Velha uma vez por mês, e que tem, sobretudo, aqui o papel de lidar com a comunidade local, pronto, assim, ao estilo de missão, de visita aos doentes, nos lares, com miúdos de orfanatos, escolas, ou então mesmo uma missão de cuidado da casa e dos espaços para se poder acolher. E pronto, e foi assim que me juntei, concretamente, de uma maneira mais concreta e mais presente na Casa Velha. Pronto, entretanto, surgiu a pandemia e, portanto, as nossas vindas todos os meses pararam, mas acho que, sobretudo, Comunidades Atravessados serviu para eu aprofundar e encontrar um suporte, sobretudo espiritual e de oração, que naquele momento, naquele primeiro período do ano, senti que precisava. E, portanto, simplesmente as relações foram-se adensando. E esta foi uma decisão também discernida e rezada. Integrar, no fundo, o dia-a-dia da Casa Velha foi um resultado também de um processo rezado por ti. Sim, exatamente. Entretanto, no meio disto tudo, eu ainda na altura estava um pouco à parte disso, estava a ser elaborado um plano estratégico para a Associação da Casa Velha, e cujo plano foi apresentado numa semana este verão que passou. E nesse momento eu dei conta de que havia de facto uma pergunta em mim, que era qual é que é ao certo o meu papel aqui? E senti essa inquietação e durante essa semana percebi que me estava a ser dada a capacidade de olhar e de me envolver com o projeto, sobretudo neste âmbito do plano estratégico, de uma maneira que punha a render os meus talentos e que de alguma maneira poderia, de uma maneira, pronto, muito, muito simples, poderia colocar-me ao serviço da Casa Velha. E portanto neste momento as coisas já sofreram alguns ajustes, estava a vir todas as semanas, neste momento temos uma semana venho uma semana por mês de uma maneira mais intensiva para me dedicar, juntamente com o resto da comunidade que aqui reside, ao estudo deste plano estratégico para o podermos apresentar e implementar junto dos outros membros da Casa Velha. E pronto, e assim. E o teu dia-a-dia passa por aí também neste momento, não é? Tu Exatamente, falavas-me que viver na Casa Velha é mais do que cumprir tarefas,
é viver em comunidade. Concretamente, como? Como é que tu explicas este viver em comunidade? Sim, eu acho que passa muito, pronto, para além daquilo que é um pouco o mais cotidiano de partilha de tarefas, mas sobretudo perceber que, fazermos a experiência de irmos percebendo que aquilo que fazemos aqui se liga com tudo na nossa vida, e isso precisa de ser escutado e discernido portanto, faz parte do nosso horário uma rotina regular de oração e de partilha, que no fundo acaba por ser o ponto central, e acaba por integrar todas as dimensões da nossa vida, com a nossa família, com outros interesses que tenhamos, com aquilo que foi a nossa história, com aquilo que poderá vir a ser o nosso futuro, ao tentarmos perceber o que é que Deus quer de nós, e portanto eu acho que é isto. Disseste-me também que este é um ano, este teu novo ano é um ano dedicado à escuta de ti, à escuta dos teus talentos. De que forma é que isto se vai incorporando? Quando tu dizes é um ano para escutar o quê? Sim, eu acho que antes da pandemia, antes de eu terminar o curso, O teu curso de estudos gerais, não é? Exatamente, exatamente. Antes de tudo isso, surge um bocadinho, um pouco pelas circunstâncias que estava a ver à altura, a necessidade de começar um processo de aprofundamento e de maturação da minha vida na fé. Porque sentia, ou seja, fui procurando, sobretudo no meu curso e noutras atividades, no COPAV, por exemplo, e tudo mais, recolher e exercitar, ganhar uma série de ferramentas que sentia que precisava. E pronto, isso abriu muitas portas e muitas perspectivas novas para o futuro, e senti que era muito importante agora tentar canalizar todo este exercício, não é? Esta robustez, digamos assim, que fui ganhando para qualquer coisa um bocadinho mais específico, que nunca vai deixar de ser quase como um estudo geral, não é? Porque mesmo a minha própria cabeça é feita de relações, não é? Estou sempre a estabelecer pontos, mas há algum lugar onde eu possa pôr isso a render de uma maneira muito, muito concreta. E pronto, portanto daqui surgiam muitas hipóteses possíveis, não é? Porque eu dancei durante muito tempo, se calhar devia recuperar algum conhecimento específico sobre alguma técnica artística, não é? Desenvolver o processo criativo. Mas se calhar também era importante continuar a estudar. Ou então, quer dizer, já tenho alguma idade, se calhar devia era à procura de trabalho. Pronto, sim, uma série de inquietações que eu, sobretudo, neste ano de escuta, procurei viver bem, porque percebi que, pronto, precisava dessa pausa e reaprender, porque com a intensidade com que estava a viver, não sentia que não conseguia encontrar o espaço, não respeitava muito o meu ritmo e não conseguia encontrar o espaço para poder viver bem estas inquietações que são boas, que são perguntas que precisam de resposta, que muitas vezes passam por um processo de crise. Mas uma das coisas que me deu assim muita luz na quarentena foi ir à origem da palavra crise, ao grego, e perceber que isso significa momento decisivo. E portanto, se eu estava naquela inquietação e eu só queria saber o que é que queria fazer, então eu preciso tomar uma decisão. Então a crise bem vivida pode ser de facto muito, muito fecunda nesse sentido. E portanto a pergunta que me acompanha é um bocadinho isto, o que é que eu vou fazer da minha vida, mas numa lógica muito processual e muito de discernimento, porque quando este processo começou, não era bem isso, ou seja, era isso, mas não de uma maneira se calhar tão concreta como já o vivo agora, porque já fui caminhando e já fui percebendo. E essa resposta que tu procuras, sem pressa, passa por contemplar os teus talentos. Sim, acho que sim. Acho que aqui de repente uma pessoa, quer dizer, uma pessoa se calhar um bocadinho com a minha cabeça, não é? Que encontra relações em tudo. E eu meto-me numa coisa e gosto de me envolver e de fazer o melhor possível aquilo que estou a fazer. Então de repente tudo é possível, não é? Mas de facto não podemos querer ser tudo, e porque
de uma maneira muito lógica, Deus não me vai pedir para fazer tudo, não é? E portanto, acima de tudo, eu quero fazer o que Ele me pedir. E portanto, saber que por um lado isso está dentro daquilo que eu sou e dos talentos que Ele me deu e da experiência e da história toda e da experiência e daquilo que já fui desenvolvendo, mas ao mesmo tempo é uma coisa, há de ser uma coisa relativamente específica, são pequenos passos, faz isto, faz aquilo, como é, por exemplo, o estar aqui na casa velha, ou seja, que tem um significado, é uma parte da minha vida que se relaciona, mas isto, é uma passagem, é um pequeno passo, uma travessia que me vai ajudar a encontrar isso, seja as minhas aulas de canto que estou a ter agora, tudo isso me vai falando sobre esta pergunta que trago. Porque também, sobretudo, é um processo de autoconhecimento e de conhecimento de Deus, e por isso de conhecimento de Deus. Estavas a dizer que Deus não te vai pedir para usares todos os teus talentos, ou vai pedir para usares todos os teus talentos, mas passa por conheceres tudo aquilo que tu tens, tudo aquilo que tu és, para poder também estar mais consciente da forma como podes responder perante isso, não é? Sim, é perceber que mesmo que eu tenha de escolher e faça, e agora neste momento, porque sou limitada, vou dedicar-me a isto, não é? Que eu percebo que é o caminho que Deus me aponta, nisso é suposto eu estar inteira, não é? E portanto tudo aquilo que faz parte de mim vai lá estar seguramente, e se Deus me pede isso é porque terei essa oportunidade de ser inteira, de estar livre e das coisas poderem comunicar livremente entre si. Sim. E este processo é feito com uma simplicidade muito grande, não é? Com um despojamento grande, com uma simplicidade grande, querendo estar muito atenta aos sinais que se vão colocando na tua vida, nos teus dias, que surgem através das relações que tens, das relações que vais iniciar, daquilo que descobres na oração, no silêncio, para conseguires de alguma forma alinhar os critérios certos com que queres viver a tua vida. Sim, sim, eu acho que primeiro que tudo há um ritmo que vivo agora que me permite uma calma e poder dar o valor certo a tudo aquilo que me toca, porque as coisas, sinto que tudo me afeta, não é? Mas nem tudo tem igual importância, tem igual peso, não é? Então a calma que neste ano estou a viver no meu dia-a-dia ajuda-me a atribuir o peso certo a cada coisa que me vai inquietando e afetando. Ao mesmo tempo, e com tudo o que de difícil esta situação que estamos a viver de confinamento e de mais isolamento que estamos a viver, porque expõe muitas coisas, não é? Como o Papa Francisco também logo desde o início identificou, ao mesmo tempo sinto que não poderia estar a viver este ano e da maneira como o sonhei e como tenho vivido de facto, sem ser um bocadinho com estas condições reunidas, e portanto tenho tentado tirar partido precisamente desta, sim, de uma certa contenção que passa a existir nas relações, não é? E que tem grandes impactos e grandes consequências, e acho que é importante estarmos atentos a isso, mas com aquilo que tenho, tentar tirar de facto o maior proveito, e aqui pronto, eu encontro um bocadinho essa simplicidade e esse despojamento, porque é certo que em termos globais e sociais, não estou certa de que antes da pandemia vivêssemos e criássemos as circunstâncias necessárias para podermos viver tranquilamente em paz, não é? Porque de repente o que nós vamos percebendo é que acontece, pronto, aquela pessoa teve ali uma crise de esgotamento, ou teve um ataque de pânico, teve não sei o quê, ou seja, porque é isso, vivemos em ritmos em que as coisas escalam e não procuramos ir vivendo, ir integrando, e quase que no fundo é começar e acabar cada dia só. Quase calendários que nos são propostos e não nascem dentro de nós, não é? Exatamente, eu acho que o grande mote para este ano, para mim, foi para que tudo, a partir daqui e para o futuro, nasça da oração. E foi muito uma coisa que rezei nos meus exercícios, das coisas, de nascermos da carne ou nascermos do espírito. E é isso, acho que tenho aprofundado bastante essa dimensão, e a perceberem como,
nesta maneira de estar, é qualquer coisa que me inquietava porque me era pedida também e portanto, nesse sentido é um respeito por aquilo que é a própria vontade de Deus, pelo menos para mim. E portanto, com alguns custos, não é? Porque se calhar nem toda a gente à minha volta vê esta experiência com os mesmos olhos que eu, mas eu acho que é isso, uma coisa que me deixa bastante segura é perceber, eu estou a agir em consciência e portanto estou a decidir em consciência e eu não posso calcular os frutos que isto pode trazer, mas sinto-me confirmada e portanto, quer dizer, não posso dizer que não. E a serenidade parece-me que impera também nesta tua decisão e neste teu estar. Sim, eu acho que essa vem muito do reconhecimento de uma luta que de alguma maneira sempre senti, desse respeito pelo meu ritmo e vem, ou seja, isto nasce muito também do reconhecimento do meu limite e pronto, até se calhar ter chegado ao ponto de pensar, ok, se calhar as outras pessoas conseguem estar de uma maneira, mas eu só irei servir bem se estiver dentro do meu tamanho, dentro do meu corpo, não é? E se calhar é mais pequeno do que os outros, mas é o que eu tenho e portanto tenho que respeitar isso e sinto que se calhar um dos maiores medos que tinha era não sentir que iria ficar sozinha ou que não iria ser acompanhada neste percurso, mas não estou a ter essa experiência e portanto tudo isso também ganha outro sentido e eu acho que é isso. E vai ser muito bom, com toda a certeza vai ser muito bom este ano que se está a iniciar. Beatriz Lisboa, este teu ano dedicado à escuta, a contemplar talentos, a ouvir, a serenar, a silenciar, a procurar te unir ao ritmo da terra, àquilo que a Casa Velha também te vai mostrando, que vais percebendo, que vais germinando também, com toda a certeza será um ano muito frutífero na tua vida e eu acho que na vida de outros também que vão conviver contigo, que vão crescer contigo. Agradeço muito. Não, ia só dizer que espero que sim e porque de facto tudo isto, e pegando na questão também da companhia, tudo isto também tem muitas respostas e dou muitos passos, mas é sobretudo porque estou acompanhada e porque há outros que são meus interlocutores e portanto eu sou dos outros e portanto é isso. E que bom que está tudo ligado, não é? E que bom. Exato. Beatriz Lisboa, muito obrigada por teres estado à conversa connosco, de alguma forma servidos de farol e também de incentivo. Mais jovens tenham a coragem de parar a sua vida, parar o calendário que a sociedade nos impõe para escutar, contemplar e discernir a partir daí, conhecendo-se profundamente e não tendo medo de responder a essas perguntas que inquietam. Muito obrigada. Obrigada eu.